Foco é quando não há diferença entre o que você está fazendo e o que você está pensando. E aí, família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns hábitos que talvez sejam a causa do seu foco estar tão ruim. E sem mais delongas, a primeira causa é a multitarefa. Talvez o seu foco ele não esteja vindo justamente porque você pensa que tem que focar em várias coisas de uma vez. Nos dias de hoje, né, eu acho que é a coisa mais normal do mundo olhar para uma pessoa e ver ela falando com os amigos, estudando, andando, tudo ao mesmo tempo. E apesar dessa naturalização da multitarefa, a multitarefa não é uma coisa que nos faz mais produtivos. Muito pelo contrário. Quando a gente muda de uma tarefa para outra, acontece um fenômeno chamado resíduo de atenção, que foi descoberto pela Sophie Leroy em 2009 e que basicamente diz que quando você muda de uma tarefa para outra, a sua atenção não muda automaticamente dessa tarefa anterior para a que você está fazendo agora. Você fica com um resíduo de atenção, um resíduo de carga mental da tarefa que você estava fazendo e você acaba transportando isso para a tarefa em que você está trabalhando no momento. Então, ao contrário do que muita gente acredita, a gente não consegue mudar a nossa atenção de forma tão fácil. Independentemente do que a gente fizer, o nosso cérebro vai ter dificuldade de mudar o ponto da nossa atenção. Então, toda vez que você vai de uma tarefa para outra, você começa a acumular mais carga mental e isso acaba prejudicando o seu desempenho. Ah, mas Carla, multitarefa funciona para mim. Eu acho que eu sou exceção, porque eu realmente consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e nunca tive nenhum problema. Será mesmo? Será mesmo? Um psicólogo da Universidade de Stanford, professor Clifford Nass, ele fez um trabalho famoso sobre multitarefa, em que ele entrevistava algumas pessoas e via como elas se comportavam. E esse professor chegou a comentar que as pessoas que eram multitarefa não acreditavam que a multitarefa as atrapalhava. Em vez disso, elas acreditavam que podiam desligar a multitarefa no momento em que quisessem. Só que o professor Clifford acrescenta que elas não conseguiam fazer isso, porque elas já tinham danificado o suficiente as reservas mentais e os mecanismos mentais para que elas fossem capazes de se concentrar em alguma coisa. Nas palavras do próprio Clifford Nass, temos escalas que nos permitem dividir pessoas entre as que são multitarefas o tempo todo e as que raramente o fazem, e as diferenças entre elas são gritantes. As pessoas que são multitarefas em tempo integral não conseguem filtrar a irrelevância, não conseguem gerenciar uma memória de trabalho, são cronicamente distraídas, envolvem partes muito maiores do cérebro que são irrelevantes para a tarefa em questão. São quase ruínas mentais. E outros vários estudos demonstram que a multitarefa é muito perigosa pra gente. E um estudo feito especificamente com pessoas que eram multitarefa com mídias, então aquela pessoa que mexe no computador e depois vai pro celular, depois vai pra televisão, eles perceberam que as pessoas que eram multitarefa, elas tinham uma menor densidade no córtex cingulado anterior em comparação a pessoas que não eram multitarefa com mídias. Quem viu o vídeo de como ser disciplinado sabe que o córtex cingulado anterior ele é super importante pra gente, não é? Ele é apontado recentemente pelas descobertas científicas como talvez a parte responsável no nosso cérebro pelo autocontrole, por várias regulações cognitivo-comportamentais, por tomadas de decisão, por questões emocionais. Então as pessoas que são multitarefa com mídias, né, que é quase todo mundo que a gente conhece, tem uma área que é responsável pelo autocontrole, pela disciplina, prejudicada por esse comportamento. E para quem quer saber mais sobre o córtex cingulado anterior, eu falei bastante sobre ele no meu vídeo Como Ser Disciplinado, eu vou deixar aqui no card para vocês. Vejam, porque é muito interessante saber sobre essa parte do cérebro que é talvez a responsável pela nossa disciplina, pelo nosso autocontrole, por todas essas questões com as quais a gente sofre, que são muito importantes no nosso dia a dia. Outro motivo que talvez esteja destruindo o seu foco é a falta de clareza. Às vezes a falta de foco, ela acaba sendo uma consequência da desorganização. Quando você estipula para si mesmo que você vai sentar e estudar, às vezes não é suficiente para que você sente e estude de fato. Com tantas distrações, tantas coisas que a gente precisa pensar no dia a dia, se você não tiver
um plano que realmente te libere mentalmente para focar, você não vai conseguir focar. Você vai ficar pensando no que você tem que fazer a seguir. E uma preocupação que veio no meio da sua sessão de estudo. É sempre mais fácil, né, para o seu cérebro sair de uma atividade que requer muito esforço mental e preferir uma atividade administrativa, como, sei lá, comprar uma coisa que você está precisando. Aí a solução para isso, então, é tentar se planejar. E tem vários métodos de planejamento que você pode utilizar. Um deles que eu gosto demais é um método de planejamento que é muito famoso, né? Dos blocos de tempo, que é colocado até pelo Cal Newport no livro Deep Work, Trabalho Focado. E nesse tipo de planejamento que eu tô testando agora e também tô amando, você só coloca blocos de tempo com a respectiva atividade que você quer realizar. Um dia antes da sua sessão de estudo, da sua sessão de trabalho, você coloca que você vai acordar às 8, que você vai começar a estudar às 9 e vai parar às 10. E você tenta obedecer isso o máximo possível, para já criar esse hábito de estar focando todo dia e já avisar o seu cérebro que você já tem tudo planejado, que você não precisa se preocupar ali com coisas administrativas, com coisas superficiais que não vão acrescentar no seu foco. Outra razão pela qual você talvez esteja ficando sem foco é que você vive uma vida sem foco. E esse é um conceito trazido também pelo Cal Newport no livro Trabalho Focado, em que ele diz que é muito difícil você tentar ser uma pessoa focada, você tentar focar quando você precisa, quando você não tá acostumado a se concentrar em nada no restante da sua vida. Então imagina, você fica 16 horas do seu dia em uma vida completamente distraída, com hábitos que só te levam a receber dopamina. Aí dentro dessa realidade de distração, você quer simplesmente parar e ficar focado por 4 horas seguidas. Claro que não vai funcionar. Você não tá acostumado com isso, seu músculo mental não tá acostumado com esse esforço. E a solução para isso, apontada pelo Cal Newport, é aceitar o tédio. Faça intervalos no foco, não na distração. Então, se você quiser ficar um tempo distraído, porque afinal, né, somos todos seres humanos, você pode administrar isso na sua agenda, colocar: esse é o tempo reservado para eu fazer atividades administrativas, esse é o tempo reservado para eu mexer no celular, para eu falar com os meus amigos. Então, você planeja esse tempo, que é o tempo de distração, para que ele não atrapalhe no seu foco. E no restante do dia, você tenta um pouco baixar aí essa sua necessidade de dopamina abundante a cada segundo. Tenta aceitar o tédio, tenta ficar mais em silêncio. Você não precisa o tempo todo estar ouvindo música, você não precisa o tempo todo, até quando vai comer, até quando vai ao banheiro, ver o celular, ficar assistindo alguma coisa. Então, realmente, comece a ficar mais em silêncio, comece a cultivar mais o tédio, que você vai ver como focar vai ficar muito mais fácil para você. O quarto hábito, que talvez esteja destruindo seu foco, é a falta de prática. Justamente como a gente estava falando antes, você tem um músculo mental que talvez não esteja tão preparado para essa quantidade de foco que você está exigindo. Mas isso não quer dizer que você vai simplesmente desistir, né? Vai jogar a toalha e vai, tudo bem, então eu não consigo focar mesmo. O nosso cérebro, ele é plástico, ele consegue se moldar, se mover e ele consegue se adaptar ao que a gente faz. Então, por mais que no começo seja difícil para você conseguir visualizar isso, você vai conseguir focar algum dia, eventualmente, ou pelo menos melhorar a sua capacidade de concentração com a prática. Aí o Cal Newport, nesse livro, até cita alguns exemplos muito interessantes de um judeu ortodoxo que começou a sua fé, né, já mais tarde, ali até os 20 anos, e ele começou a estudar as escritas do judaísmo, que são escritos, né, que realmente exigem muito esforço cognitivo, e ele começou a ver uma melhora enorme na sua criatividade, no seu pensamento. Ele disse que ele nem estava tentando, né, melhorar a capacidade de concentração, mas foi uma consequência de tanto ele praticar ali, ler as escrituras de forma muito concentrada, ele exercitou o seu músculo mental. Então ele começou a ver vários aumentos na sua capacidade de concentração, na sua capacidade de criação, mesmo que não tenha objetivado isso em primeira instância. Foram consequências do seu exercício ali de tentar focar. Outra história também que ele conta é do campeão de memória na Austrália, o Daniel Kilov, que ele tinha déficit de atenção, então ele não era lá um aluno muito bom, mas quando ele começou a treinar, né, a memória para competir, ele começou a perceber que houve um aumento enorme no seu desempenho na faculdade também, para a qual ele nem estava estudando tanto. Só porque ele começou a exercitar tanto a sua capacidade de se concentrar,
que ele acabou melhorando a sua capacidade de se concentrar no geral, né? Não só para os exercícios de memória, mas para todo o resto. Então aí a gente vê que realmente a prática faz diferença. Não desista se a sua concentração é terrível, você vai melhorar com a prática. E o quinto e último motivo é a supressão de sentimentos ou de pensamentos. E eu achei bem importante colocar esse motivo aqui, porque na sociedade de hoje, que é ansiosa, que é frustrada, que é meio maluca da cabeça, é muito importante que a gente debata essas coisas. Justamente, se toda vez que surge um pensamento ruim, a sua primeira reação é tentar se dopaminar, é fazer qualquer coisa que te distraia desse pensamento, é suprimir esse pensamento e tentar não pensar nele nunca, quando você tiver naquela sua hora de focar, lendo, estudando, que geralmente são atividades, né, que o cérebro quer escapar, você vai pensar naquilo. Então você tentar suprimir algo não vai adiantar de nada, porque aquilo vai retornar com uma força enorme pra você. E até quando é besteira, quando é alguma coisa assim, que é uma preocupação do dia a dia, um afazer de casa, ai, lembrei que eu tenho que lavar roupa, aí eu saio e vou lavar roupa, ou eu fico com aquilo na cabeça. Isso acaba tirando o seu foco, mesmo que pareça que é pequeno em primeira instância. Então a minha dica aqui é, tenha um bloco de anotações, alguma coisa que você possa abrir quando você está fazendo seu trabalho focado, e anote qualquer pensamento aí que talvez te distraia. Ah, lembrei que tenho que lavar roupa, vou anotar aqui. Lavar roupa. Lembrei que tenho que organizar o presente de não sei quem. Vou anotar aqui, organizar presente. Porque assim você confia em si mesmo pra ver aquilo depois. Então aquelas demandas ali, elas não vão ser negligenciadas, você vai voltar, mas você não vai deixar que aquilo tire o seu foco. Você anota ali e já volta para sua sessão de foco. E também para essas questões que são um pouco mais emocionais, né? Se você tá tendo muita ansiedade, talvez seja muito interessante você fazer algo que é um conselho da Brianna West, que é a escritora dos 101 Reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. E ela diz que você deve ter um caderno do lixo para despejar todos esses pensamentos ruins. Eu já fazia essa técnica antes e conforme ela foi explicando, eu adotei mais algumas coisas e eu acho que funciona bastante para essas questões mais relacionadas à ansiedade, a pensamentos que você tem de preocupação. Então você separa um bloquinho, algum lugar que você possa escrever. Só o ato de despejar esses pensamentos vai fazer com que o seu cérebro se sinta mais aliviado, não é? E você vai ver como isso te torna livre, porque o seu cérebro não vai mais ficar com aquela coisa de ter que reter esses pensamentos aqui dentro. Você vai externalizar isso. O nosso cérebro, ele gosta de procurar por sentido, né? Ele geralmente tenta entender o que está acontecendo. Então, às vezes, você tá retendo aquilo muito tempo na sua cabeça justamente porque ele não entende, então ele quer compreender cada coisa. E quando você escreve sobre, você meio que tem a sensação de que você compreendeu aquilo. E por hoje é só, gente. Como sempre, as fontes dos livros e os artigos citados nesse vídeo vão estar nos comentários. Se você gosta de produtividade, desenvolvimento pessoal, já segue esse canal. O meu nome é Carla Brasil e aqui nós falamos sobre produtividade no geral. E é isso, sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo, tchau, tchau.